Marcelo Renault aqui, tratando do filme King Richard, Criando Campeãs, filme que ganhou o Oscar de melhor ator para o Will Smith, com indicações também para filme, atriz coadjuvante, Angela Ellis, fez a mãe da Serena e da Venus, né, no filme, esposa aí do Richard Williams. Indicações também para edição, roteiro original e a canção, a Be Alive, até cantada aí pela Beyoncé, né. E claro, assim, falando em Oscar, evidentemente, esse filme ficou contaminado totalmente. Eu tenho que tratar isso aqui nessa minha análise, todo mundo que for falar do filme de agora em diante vai ter que fazer isso, pelo tal tapa que o Will Smith deu no Chris Rock, né? Naquela piadinha lá, não muito legal, mas enfim, faz parte do jogo, em cima da esposa, né, do Will Smith, da Jada Pinkett Smith, e deu aquele problema todo e tal, e é uma pena isso, porque contaminou o próprio filme, qualquer crítica que você vai fazer em relação a ele, a carreira do Will Smith, o Oscar daquele ano, todos os vencedores que ficaram eclipsados, porque só se falou disso, realmente pode-se dizer que o Will Smith estragou o seu momento, né, que seria ali, ele ganhar o Oscar e tal, tudo bem, o Oscar já importou mais no passado, hoje em dia as pessoas veem muito menos e acompanham menos o Oscar, e isso tende a continuar, a coisa tende a ir se apagando mesmo, né, com o tempo e tudo mais, a importância hoje em dia está muito mais em séries e tal, do que em filmes de 2 horas e tudo mais, realmente a coisa está mudando, né, e as pessoas se interessam menos, mas mesmo assim, continua tendo muito peso no meio, você ganhar um Oscar de melhor ator e tal, é uma coisa bacana, continua sendo, né, e ele estragou esse momento. Pra mim, o pior até do que dar o tapa, em conhecendo o americano como eu conheço, foi ele ter berrado palavrões lá pro Chris Rock. Acho que isso pra TV americana foi pior ainda, e ele fez isso 2 vezes, né? Então isso realmente foi horrível, né? Mas foi um momento nada classudo de um cara que sempre foi muito classudo, que foi o Will Smith, né? Até esse momento aí, eu nunca tinha sequer ouvido falar dele ser deselegante e tal, muito pelo contrário, um cara muito simpático, muito carismático, assim, que o mundo inteiro gosta, né? Eu não conhecia ninguém que falava mal do Will Smith, muito pelo contrário, só ouvia pessoas falando muito bem dele. Aqui no Brasil ele é muito querido. Então realmente foi um momento, assim, estranho da carreira dele. Acho que impulsionado aí por um casamento, na minha opinião, não muito campeão com a esposa dele, mas enfim, a questão dele lá com ela, não tenho nada com isso, mas realmente me parece ali que transbordou nesse momento aí. Mas realmente foi um momento Richard Williams dele. É meio estranho isso, né? Ele meio incorporou o personagem, um cara da vida real, evidentemente, né, o pai da Venus e da Serena. E ele teve esse momento Richard Williams ali, realmente, né, de estragar o seu momento, que o Richard Williams fazia um pouco isso mesmo, assim, ele era um cara muito polêmico, de opiniões muito fortes, principalmente em relação à criação das meninas, isso tá no filme realmente muito bem ilustrado, e ao mesmo tempo que por várias vezes era muito bom, tinha momentos que prejudicava, ele aparecia um pouco mais do que elas, no comecinho da carreira delas, assim, tinha vezes que ele estragava momentos, um pouco por isso. E até o Will Smith, no agradecimento dele ali, do Oscar, que ele até chorou bastante e tal, ele até fala isso, né? Ele falou um pouco disso, né? Que nem o Richard Williams, que o pessoal dizia que era meio maluco e tal. Realmente eu lamento um pouco isso, né? Aquele momento vai valer mais que o filme, não deveria, mas a vida é assim, né? Vai valer mais que o filme e vai eclipsar a coisa toda, mas não deveria, não. E realmente, assim, o Richard Williams, ele tinha realmente essa obsessão, né? E o filme é sobre isso, não é sobre a Venus e a Serena de verdade. Eu acho que algumas pessoas, de repente, vão ver esse filme na expectativa de que é sobre as duas. Um pouco mas é mais sobre a obsessão de um pai pelo sucesso das filhas, realmente. E isso é que eu acho que é o mais curioso e interessante desse filme aqui. Então, é um filme cativante nesse sentido, porque cada um vai ver o Richard Williams de um jeito, né? Tem até uma cena do filme que até ajudou a fazer o Will Smith aceitar fazer o papel, que é de uma entrevista que o Richard Williams interrompe, né, no meio, assim, um entrevistador estava falando com a Venus e tal, até o filme, outra possível decepção das pessoas é que o filme, primeiro é mais sobre a obsessão de um pai criando as filhas para serem campeãs. Acho que o subtítulo brasileiro, que em geral não gosta dessas coisas, né, esse criando campeãs, dessa vez até tem bastante a ver, que realmente é bem por aí, ele quis criar campeãs mesmo. Mas além de ser sobre o pai, também é um pouco mais sobre a Venus do que sobre a Serena, e é claro que a Serena foi muito mais longe na carreira, né, conseguiu muito mais títulos e tal, realmente, talvez algumas pessoas se decepcionem com isso, realmente, como é o comecinho da carreira das duas, a Venus é um ano mais velha, eles trataram um pouquinho mais da Venus, né, então tem essa entrevista com ela que o pai interrompe e tal, e é bem curioso isso, que eu fui ver muitos sites e tal de comentários em relação a essa cena, e muita gente, assim, emocionada mesmo, falando, pô, que legal, um pai protegendo a filha, não deixando esse entrevistador nojento, eu vi termos
termos assim, até muito piores. Tirando a confiança da menina e tal. Então assim, eu vou te dizer que esse daí foi até boa, mais do que a metade dos comentários foi nessa linha. E um pouco menos da metade, mas mesmo assim, número significativo, dizendo o contrário. Olha, não, o que ele fez foi um absurdo. Ele interrompeu uma entrevista e o que o cara fez, que foi perguntar mais sobre a menina, porque ela demonstrou uma confiança fora do normal, tipo, não, tenho certeza que eu vou vencer a número 1 do mundo e tal, não sei o que. É assim, fora do padrão. Então eu tenderia, eu até entrevistei alguns atletas e tal, não assim com a idade da Venus ali na época, com que ela tinha 14 anos, né? Eu entrevistei já gente já mais consagrada, às vezes já aposentada e tal. Mas é o tipo da pergunta que eu faria, a pergunta que o cara fez ali, eu faria do mesmo jeito. É uma resposta que chama atenção, né? Aquele nível de confiança. Porque se eu fosse assim, não, eu acredito que um dia, quem sabe, possa sim vencer as melhores do mundo, isso aí é uma resposta padrão, não acharia nada demais. Mas ela disse, não, tenho certeza que vou vencer. Então assim, chama atenção. Estranho seria o entrevistador deixar passar, na minha opinião. Mas, como eu falei, teve muita gente que achou o contrário. Não, olha que legal, ele protegendo a filha dele e tal. Eu acho que ele até meio, entre aspas, estragou o momento, porque ele atrapalhou uma entrevista, não deixou, ou não deixa a sua filha ser entrevistada, você entende que ela não está pronta e não dá entrevista para ninguém, tudo bem. Ou então deixa a entrevista acontecer. Mas que eu não vi nada demais na pergunta, não vi. Mas o que é fascinante é exatamente isso. Vai ter gente que vai ter a leitura totalmente oposta e a forma como a gente encara o Richard Williams, se ele é herói ou vilão, e na minha opinião ele foi as duas coisas. Ele teve momentos que ele foi ótimo e teve momentos que ele deu uma atrapalhada. E eu acho que isso é que é o bacana do filme. É o que realmente faz ele valer a pena, deixar a leitura meio que pro espectador. Vai depender de cada um como você encara. Teve gente que adorou ele, teve gente que achou que, ele passou dos limites algumas vezes. E é bastante legal isso, porque eu também acompanho o esporte, né? Muito, até bastante. E, assim, tiveram muitos pais que fizeram parecido com o que ele fez, né? O pai do Tiger Woods, por exemplo, conduziu bastante. Ele treinou o filho desde os 2 anos de idade. Ele deu um taco de golfe pro menino com 2 anos. Queria que o menino fosse campeão também desde o começo e tal. Mas o pai do Tiger Woods já era um cara muito mais equilibrado e tal, muito mais sensato. É difícil ser contra ele, vamos dizer assim, a não ser no lado de talvez, entre aspas, estragar a infância do menino. Mas o Tiger Woods nunca reclamou disso. Teve também o pai do André Agassi, aí sim, já bem mais complicado, né? O André Agassi tinha uma relação muito difícil com o pai. Ele escreveu a biografia dele, deixa isso bem claro, era um pai bem complicado também, criou o filho para ser campeão. Para vocês terem uma noção, ele chegou a apostar uma soma pesada de dinheiro que eles mal tinham quando o André Agassi tinha 9 anos para ganhar de um adulto. Você vê a pressão que ele botou no filho, né? E infelizmente o Agassi ganhou, mas realmente uma coisa não é normal de um pai fazer, né? De jeito nenhum, né? Outros pais conhecidos também, o pai do Lewis Hamilton, ele meio que agenciava a vida do filho, até certo ponto. Aí o Hamilton entendeu, olha, o Lewis, né? Ele entendeu, olha, tem que me tirar um pouco meu pai disso, tá começando a me atrapalhar. Foi bom no começo e depois de um tempo já não estava sendo tão bom, tava começando a ter briga entre eles, discussões que ele viu, vou acabar estragando a relação com meu pai, e ele entrou, né, numa de se separar. E aqui no Brasil a gente teve bem claro o Neymar com o pai dele, né? O pai dele foi bastante o mentor do Neymar, principalmente no começo da carreira, e com o tempo o Neymar está se afastando do pai, que é normal até, não me parece que eles estejam brigando sério não, mas claramente o Neymar escuta muito menos. Eu até francamente talvez preferisse que o Neymar continuasse escutando como escutava no começo da carreira. Eu acho o pai do Neymar um cara bastante sensato, nunca vi falando nada demais, assim, muito pelo contrário, me parece ser uma pessoa de boa cabeça, mas claramente o Neymar hoje em dia já escuta bem menos o pai, né? O que é normal também de um crescimento, né? É fácil falar aqui de fora, mas realmente é difícil, é uma relação complicada, né? E o filme trata bastante disso, então nesse sentido muito interessante. Agora, para não dizer que eu só elogiei, tem também sim um pouquinho lá do chapa branca no filme, porque ele é produzido com produção executiva das duas irmãs Williams, né, da Venus e da Serena. Então é claro que o filme não vai tratar muito mal o pai, né? Não vai falar muito pesado, porque as duas estão envolvidas no processo. É muito compreensivo isso. Então, assim, algumas passagens que o filme não trata, ou fala muito rapidinho. Por exemplo, o Richard Williams abandonou 5 filhos que ele tinha no primeiro casamento. Ele foi embora meio que sem olhar para trás. A Sabrina, uma das filhas dele, reclama muito disso. Ela tinha 8 anos. Ele disse que saiu, segundo ela, ele disse que ia sair para comprar uma bicicleta e nunca mais voltou, né? E nessa ocasião ele tinha uma filha de semanas de vida. Então, assim, e isso o filme trata muito rapidinho. Tem
uma briga dele com a esposa dele, que ela menciona um pouco isso, mas é rápido realmente. Então assim, claro que as passagens mais pesadas não foram tratadas no filme, né? E como o filme tem um recorte só até o comecinho da carreira da Venus, não trata também de depois teve muita especulação aí já há alguns anos do que seria o fim do filme, né? De que talvez o resultado dos jogos entre a Venus e a Serena teria alguma mão dele, né? Ele meio comandando a coisa. Eu me lembro bastante de se falar isso na época, claro que nunca se comprovou, mas tinha essas questões realmente dele se meter um pouco em demasia e depois ele se afastou da carreira das filhas. Quem ficou mais seguindo foi a mãe, e eu acho que esse é um outro probleminha do filme também, em relação à vida real, que eu acho que a Roisin, que é a mãe delas, é pouco, assim, claro que tá no filme, é importante, mas ela teve um pouco mais de peso, inclusive treinando as duas e tal. Eu acho que o filme dá um pouco mais de enfoque, um pouco exagerado para ele, e dando uma diminuidinha nela, sem ser uma coisa super pesada, mas talvez fosse um pouco mais equilibrado do que eles mostraram ali. Agora, uma coisa que eu até, quando eu estava vendo o filme, assim, eu jurava que ia acontecer e não acontece, né, para essas pessoas, como eu falei, das pessoas que esperam um filme, na verdade o filme é outro, eu jurava que ia ter uma participação da Martina Hingis no filme, porque ela foi até mais precoce que a Venus, né? O filme dá a impressão que a Venus já vai chegar e rasgar e sair ganhando tudo e tal, e não foi bem assim. Até por algumas decisões anteriores do pai, que eu não posso entregar aqui para não entregar a trama, ela não foi tão precoce assim. Elas foram precoces, mas não nesse nível absurdo. A Martina Hingis foi mais que as duas, por exemplo. A Martina Hingis começou a ganhar Grand Slam antes e ela nasceu no mesmo ano da Venus. Então, assim, e a Martina Hingis era muito treinada pela mãe, que botou o nome dela de Martina por causa da Martina Navratilova. Você vê uma coisa assim, bem um projetinho de campeã também. Então eu jurava que o filme ia encaminhar para a Venus jogar com a Martina Hingis ali no comecinho da carreira e ter, entre aspas, um encontro entre o Richard Williams e a mãe da Martina Hingis. Eu botei na minha cabeça que isso ia acontecer, mas claro, errei, não tinha nada a ver isso. É um projeto do filme, mas vou te dizer que acho que foi uma chance perdida, né? Que eram dois projetinhos de campeãs ali, de pais obcecados, né? E que treinavam as filhas. A mãe da Martina Hingis era realmente também a técnica dela, né? Então, assim, e é curioso também, né? Eu gosto de trazer esse contexto, que eu entendo bastante, sempre acompanhei muito tênis, para não falar só do filme, né? Que, por exemplo, a Serena, na minha opinião, a Venus não. A Venus talvez tenha puxado mais a mãe, mas a Serena eu acho que puxou um pouco o temperamento do pai. Ela teve alguns momentos, Richard Williams, na carreira dela também, de criar brigas um pouco desnecessárias. Ela teve dois eventos em duas finais famosas de US Open. Ela ficou brigando com a juíza de linha que deu foot fault, apesar de eu reconhecer que marcar foot fault em final de US Open em um momento decisivo é uma coisa complicada, uma marcação que raramente se vê. Mas ela brigou ali com a juíza de linha, não foi uma coisa legal, e depois ela teve, vários anos depois, numa final com a Naomi, de brigar com o juiz de linha, com o árbitro geral, na verdade, e foi um bafafá, assim, e foram momentos realmente que em tese não precisava, mas ela tinha esse temperamento explosivo e tal, e é curioso, eu acho que ela puxou do pai, né? Mas também, em compensação, também talvez tenha dado uma dose extra de agressividade para vencer as adversidades. Então tem os dois lados, realmente o filme é bem interessante exatamente nesse lance. Mas voltando aqui pro filme mesmo, né, o Will Smith realmente está ótimo no papel. Aliás, ele é um ator muito bom, ele é uma total estrela, né, cara? Acho que ele é um ator muito competente e tal. Ele foi crescendo em termos de técnica de atuação durante a sua carreira, mas ele sempre foi uma estrela impressionante, desde o Maluco no Pedaço, aquela série de TV dele, até as primeiras atuações dele já com destaque com Bad Boys, e principalmente a partir do Independence Day. Ele virou estrela mundial a partir do Independence Day, né? Ele sempre foi uma estrela impressionante. Tem essa diferença entre uma estrela e um grande ator. Eu acho que até que ele é os dois, principalmente hoje em dia ele já dá pra dizer que ele é um grande ator também, mas ele sempre foi uma estrela, né? Que é você ter um carisma, assim, a câmera adorar você. Isso vem desde o começo do cinema, é incrível. Tem grandes atores que não têm essa luz, cara, que faz você olhar na cena pra pessoa. Por exemplo, um cara tipo um John Wayne tinha muito isso, né? Atores mais antigos, Gary Cooper, Greta Garbo, e isso é impressionante. Às vezes até a pessoa não é grande ator, por exemplo, a Greta Garbo e principalmente o Gary Cooper não eram, mas é impressionante, você olha pra eles, seu olhar vai pra estrela, isso vale milhões, não à toa essas pessoas ganham milhões, né?
Porque realmente ele tem isso, ele sempre teve essa luz e tal. E esse carisma, como eu falei no começo aqui, né? De que não tem jeito, ele é um cara extremamente carismático. E é por isso que eu lamento bastante, inclusive, esse lance do Oscar, né? Que realmente deu uma manchada, né? Conhecendo o mundo como a gente conhece, ainda mais nessa época de cancelamento. E realmente é uma pena, assim, que tenha tido esse episódio do Oscar, né? Foi um momento ali que ele pisou na bola, não tem jeito de falar diferente, né? Eu vi até algumas pessoas apoiando isso, talvez, como eu falei, foi um momento Richard Williams até nesse sentido, de que legal, ele defendeu a honra da mulher. Eu acho que isso aí, na verdade, na minha opinião, foi uma pena total, porque manchou o momento, apagou até outros vencedores do Oscar dali, da cerimônia, né? Ninguém falou mais dele, ninguém falou do Coda, pô, eu acho que é o melhor filme. Praticamente só se falou disso, e hoje em dia é um mundo muito assim, né? Um momento baixo nível, que vende, né? É o que atrai as pessoas e tal, mas eu acho que, assim, na vida real, o ideal é você não ter esse tipo de reação. Chamou muito mais atenção para ela ter o problema de saúde dela que não tem cabelo, de queda de cabelo e tal, e o próprio momento negativo do Will Smith, ele ter tido essa reação, do que se ele tivesse simplesmente sorrido amarelo e deixado passar. Todo mundo ia esquecer, ninguém ia ligar para aquela piadinha. Não ia marcar ninguém, ia passar totalmente batido e que se dane, né? Então, assim, ele ter tido essa reação mais ou menos me lembra como uma criança num colégio, alguém inventa um apelido, ela tem uma reação irascível, sai na briga. Aí o que vai acontecer? O apelido pega, né? É exatamente o pior resultado possível para você. O ideal é você sorrir amarelo, essa foi legal e tal, pronto, é que isso meio passa. O apelido não pega. Se você sai na briga, sai na porrada, dá um tapa na pessoa e, cara, todo mundo vai ver, opa, incomodou, né? Então, pronto, vai pegar. E é uma pena isso. Eu acho que ele não merece isso. Eu acho que nem o Will Smith, nem o Richard Williams merecem ser lembrados pelos seus momentos negativos que aconteceram. Não acho que é questão de passar pano, não é por aí. Aconteceram, reconhecer quando pisaram na bola, que em alguns momentos pisaram, mas eles também acertaram muito. É bom lembrar, o Richard Williams teve sucesso, os dois filhos foram bastante longe na carreira, viraram milionários, tenistas de muito respeito. Serena Williams aí quase bateu o recorde de Grand Slams, né, da Margaret Court. Não ganhou o Grand Slam por uma derrota inexplicável no US Open ali. Ela podia ter tido o Grand Slam como a Steffi Graf teve em 88. Então, assim, impressionante realmente, uma carreira de muito destaque e tal. Então, ele teve sucesso, ele acertou muito, errou um pouco, o filme até mostra isso. Mas uma pessoa que acertou bastante também, o Will Smith. Então, na verdade, o erro que eu me lembro dele é esse aí. Então, assim, é uma pena que a gente viva num mundo que as pessoas são lembradas pelos seus piores momentos, né? Eu espero que isso não contamine totalmente a carreira dele. Eu acho que ele não merece isso. Acho que, na verdade, ninguém merece isso, ser lembrado pelo seu pior momento. Que seja lembrado, mas que se lembre no bom também. E ele teve aí uma carreira, claro, de muito destaque, né? Um ator aí totalmente consolidado em Hollywood, vários filmes de destaque. E teve esse momento máximo, infelizmente estragado por um momento de perda de cabeça dele. Mas espero que não fique isso, ele é muito maior do que isso, né? Então esse foi Marcelo Renault tratando aqui do filme King Richard Criando Campeãs. Espero que você curte o filme. Um grande abraço.